Boa tarde a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara, da primeira sessão do CARF, período da tarde do dia 19 de maio de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcanjo Zanin, Tamara Martins Alves Ruca, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nós vamos direto aos itens 47, 48 e 49, conselheiro Camerano, são itens em que nós temos videoconferência. Eu pediria o apoio e chamar seu advogado à sala de reunião, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Qual que é a aplicação? Boa tarde, doutor Leonardo Brigante. Boa tarde a todos. OAB 165-367 da Brigante Sociedade de Advogados. É isso, doutor? Perfeito. Bem-vindo à turma 1401, doutor Leonardo. Muito Eu vou obrigado. passar a palavra ao relator, então, para ele iniciar. O relator gostaria de iniciar pelo 47, é isso? Pode ser? Microfone, doutor Cláudio. Doutor Camerano? Perdão, pode sim, senhor presidente. Então, item 47, recorrente Serveng Silsan S.A., empresa associada de engenharia. Com a palavra o relator. 1071, tá. Muito bem. Eu inicio aqui, então. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Inicio aqui transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, no acórdão proferido pela quarta turma da DRJ de Recife. Aqui no relatório, a empresa apresentou um PERDECOMP com crédito originário em saldo negativo de contribuição social sobre o lucro líquido do ano calendário de 2007. E um saldo negativo de R$ 1.238.755, para compensar débitos de estimativa de março de 2008. Considerando que não havia apurado saldo negativo de contribuição social na DIPJ do ano calendário de 2007, né, bem como não havia nessa declaração a discriminação das parcelas componentes do crédito, foi o contribuinte intimado a retificar a DIPJ ou o PERDECOMP, né? E, se fosse o caso, deveria corrigir o detalhamento do crédito utilizado na composição do saldo negativo. Não há registro nos autos de cumprimento dessa intimação por parte do contribuinte. Então, continua aqui a decisão de piso em seu relatório. Em despacho decisório, a autoridade competente da DIRAD de São Paulo não homologou a compensação declarada nos PERDECOMP, porque não havia apurado o saldo negativo da condição social, né? Muito bem. Cientificada essa decisão, o contribuinte apresentou sua manifestação, alegando que houve um equívoco na DIPJ, quando o impugnante havia deixado de incluir o saldo negativo de contribuição social. Ponto agora superado, com a apresentação de DIPJ retificadora. Então, foi juntada a cópia da DIPJ retificadora, na qual se vê a apuração de um saldo negativo de imposto de renda, que na realidade não é imposto de renda, é condição social, eu botei aqui, de R$ 1.246.483. No voto da DRJ, ele diz aqui, então, que o contribuinte foi intimado a regularizar a discrepância entre a DIPJ, na qual não constava qualquer saldo negativo de condição social, e quedou-se inerte. Indeferida sua pretensão compensatória, bem retificada a DIPJ, quando informou o saldo negativo de condição social sobre o lucro líquido, o qual sequer tem identidade com o montante pedido no PERDECOMP, né?
no princípio, perder compra tinha 0, aí retificou, o IPJ agora apresentou um saldo diferente do perder compra. Então, na retificadora, informou que não havia sofrido retenções na fonte, pago estimativas, mas não juntou qualquer comprovação disso, nem tampouco demonstrou como as receitas vinculadas às retenções tinham sido ofertadas à tributação. Muito bem. Então, ele vai falando aqui sobre a apresentação de declaração retificadora, que tem que apresentar os documentos e tal, né? Que o contribuinte teria sido intimado a apresentar, a retificar declarações, porém permaneceu inerte naquela fase investigatória. Porém, permaneceu inerte somente trazendo a IPJ retificadores temporâneos no curso do prazo impugnatório. Né? Muito bem. Então, eles reconheceram, então, lá, decisão que não havia, então, saldo negativo de condição social a ser deferido. No recurso voluntário, posso ir direto, né? Cientificado, então, Doutor Cabeção, tem sustentação, tá? Tá, só vou falar rapidamente sobre o recurso voluntário, então. Ok. Então, aqui no recurso voluntário, ele diz que sofreu retenções, né? Que possui o saldo negativo de 2007, que teria sido apenas um mero equívoco do preenchimento da DIPJ original do ano calendário de 2007, né? E assim vai, que quando da análise do pedido de compensação, o auditor deveria ter efetuado a análise dos recolhimentos, compensações e retenções de antecipações da contribuição social, da estimativa compensada, e eu vou deixar, então, para o patrono, então, de detalhar melhor o recurso voluntário, porque eu vou comentar lá no voto, presidente. Então, em vez de perder tempo aqui, a gente passa direto para o... Presidente, seu áudio. Está mutado o microfone do senhor. Doutor Leonardo, o senhor está com a palavra, por favor. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos. Bom vê-los aqui todos com saúde. Uma questão, talvez de ordem procedimental, o item 47 da pauta, sobre o qual agora falamos, guarda intrínseca relação com o item 48, né? O próximo, um relacionado a imposto de renda, saldo negativo, e outro a contribuição social. Ambos têm a mesma origem de crédito, o mesmo problema em relação ao tema e a mesma linha de defesa. Tá? Então, aqui, efetivamente, nem poderia iniciar essa sustentação a não ser reconhecendo o grave equívoco da empresa que apresentou uma declaração de compensação, foi instada, num primeiro momento, a retificar a sua declaração de imposto de renda pessoa jurídica, sua então DIPJ. Por quê? Porque, nessa ocasião, aquele saldo negativo, ou valor da contribuição, saldo negativo da contribuição, nesse caso, propriamente dito, informado como crédito para compensação, não estava espelhada na ficha correspondente da DIPJ, né? E a empresa literalmente deixou transcorrer in albis esse dever de retificar, ainda que, enfim, as retenções estivessem reportadas em outros documentos, a Receita externou, oportunizou a correção das retenções acessórias, e a empresa literalmente não fez, não cumpriu, né? Quando então conheceu a decisão, obviamente, negativa pela compensação, porque as declarações literalmente não se cruzam, a empresa fez a retificação da sua DIPJ, fazendo constar nas respectivas fichas o valor do saldo negativo da contribuição e do imposto de renda relacionado aqui ao caso 48. Né? A decisão de piso, de primeira instância, ao nosso ver, é uma decisão bastante mais formalista. Ela constata que a DIPJ foi retificada, ela cita ipsis literis o valor que foi indicado como saldo negativo para fins de compensação, mas
por esta retificação ter sido feita a destempo, né, fora do prazo, e por falta de instrução de outros documentos, aqui, enfim, a decisão de piso fala em oportunizar o fato da receita ter sido efetivamente tributada, manteve-se a decisão de não reconhecer a compensação. Então, de fato, me desculpo em nome de Servente Civil Sam, porque esse é um típico processo e procedimento que não ajuda nem aos senhores, nem ao poder público, nem ao contribuinte, que fica com esse tema em seu colo. E aqui a gente está falando de uma compensação de um saldo negativo de 2007, realizado em 2008. Ou seja, preciso fazer aqui essa meia-culpa. No recurso voluntário, o que nós buscamos efetivamente foi, como Vossas Excelências bem sabem, pautado numa verdade material e querendo que Vossas Excelências e o próprio poder público tenha pleno direito e capacidade de avaliar se aquilo que a gente fez realmente tinha guarido ou não, trouxemos um recurso mais detalhado, explicando, neste caso em si, temos sim um saldo negativo de 2007. Fizemos sim a retificação da declaração de imposto de renda. Esse saldo negativo em relação à contribuição social, ele foi gerado por retenções e todas as retenções foram acostadas ao recurso, acumulado com pagamento de estimativa mensal, totalizando então esse 1.246.000. Esse valor foi aposto à declaração retificadora, porque esse crédito existe. Ele foi mal informado no seu momento, ele não é exatamente idêntico com aquele que foi informado em Perdecomp? Sim, Vossas Excelências têm total razão em relação a esse tema. Mas o crédito existe. E ele foi a destempo, mas foi informado dentro do recurso voluntário, para que, novamente, a Receita possa ver que existe retenções realizadas, essa retenção ela pode ser constatada não só na DIPJ da época, mas nas declarações de retenção, nas declarações dos próprias fontes pagadoras que fizeram respectiva retenção. O Servente Civil Sam é uma empresa de obra pública, né? Ela transaciona com grandes clientes e com o poder público. Então, não é exatamente dispendioso, eu não tenho múltiplos tomadores de serviço que que tornam essa tarefa bastante mais árdua, mas a constatação das retenções e a do próprio pagamento da estimativa, ela é, ao meu ver, com a devida vênia, de fácil constatação. Então, efetivamente, o ponto a que chegamos, precisamos, por um comportamento desidioso do nosso lado, não nego, mas ao recurso administrativo, apresentar a prova de que houve efetivamente retenções, e que esse valor retido acumulado com aquele pagamento feito por estimativa, que não virou o pagamento do imposto, compõe o meu saldo negativo. E, portanto, eu tenho suficiência de valores para compensar aquilo que eu busquei compensar. Ao meu ver, e conhecendo um pouco o perfil deste conselho, entendo eu que, como mínimo, deveríamos diligenciar para que este documento apresentado em recurso fosse constatado e corroborado pela Receita, porque eu tenho plena convicção de que em eu fazendo, o crédito se monta e sustenta a compensação realizada. Eu acho que esse é o que eu gostaria de exaurar e exaurir aqui com Vossas Excelências nessa sustentação. Novamente, o que eu falo aqui é exatamente a mesma coisa do próximo item da pauta, que se relaciona ao imposto de renda, mesmo procedimento, mesma deficiência de DIPJ, mas, novamente, reitero, como mínimo, se não acatado o recurso, tal como postulado, a diligência para que se corrobore, comprove, para que se constate, se confirme aquilo que está juntado como documento, que é o meu mapa de crédito, como consequência lógica e forçosa, vai opinar pela existência do valor e, portanto, suficiência do crédito. O que eu só gostaria de adicionar, neste caso em específico, é que aqui a gente vive uma situação peculiar, que talvez seja uma questão prejudicial, se me permitem, em relação a essa exigência, ou ao menos parte dela.
Neste processo de contribuição, a gente está falando de uma compensação feita pela empresa, pela contribuinte, de uma contribuição social, estimativa mensal, que era devida no mês de março de 2008. 2008 foi um ano em que, na fotografia do acréscimo patrimonial, Serveng apresenta prejuízo, ou seja, não tem o substrato tributado. E, portanto, uma certeza absoluta e irrefutável é que aquilo que eu deveria ter recolhido em 2008, e se por hipótese não fiz bem, não é devido. Ele só tem um impacto, que é no meu saldo negativo transportado para 2009. Então, aqui, eu acho que essa questão também tem que ser enfrentada por Vossas Excelências, porque, efetivamente, a derrubada da compensação apresenta um crédito tributário de um valor que deveria ter sido recolhido sob o aspecto de estimado. E sabemos aqui que esse valor estimado é uma antecipação daquilo que se supõe devido no transcurso do exercício. Esse exercício fechou-se com prejuízo, e, portanto, esse estimado não se confirmou como devido. E, portanto, exigi-lo em sua plenitude, talvez, numa reflexão mais profunda, não seja o adequado e o mais alinhado com a própria posição exerada por esse Conselho. Novamente, gostaria muito de agradecer a todos, se cuidem todos com saúde, muito obrigado pelo tempo. Obrigado, doutor Leonardo. Doutor Camerano, seu voto. Sim, senhor. Muito bem. Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário dele, então se conhece. Por meio do termo de intimação de folha 08, volume 1, a interessada foi intimada a retificar sua DIPJ do ano calendário de 2007, ou apresentar um PERDECOMP retificador, uma vez que sua DIPJ original não apresentava saldo negativo de contribuição social. Ao passo que no PERDECOMP informava um saldo de R$ 1.238.755, o qual seria, então, o crédito a ser utilizado nas compensações pleiteadas. Cientificada, então, a intimação, a interessada nada providenciou a respeito solicitado, tendo sido, então, proferido despacho decisório, indeferindo a compensação pleiteada, pois não havia crédito informado no PERDECOMP. Então, cientificado tal decisório, encaminhou sua manifestação de conformidade, destacando que apresentou uma DIPJ retificadora em 26 de fevereiro de 2010, juntada por cópia, onde revela um saldo negativo de imposto de renda de R$ 1.246.483, entendendo que isso seria suficiente à homologação da compensação pleiteada. A decisão recorrida não acatou as argumentações trazidas, salientando que seria necessário a apresentação de registros contábeis e ou fiscais que pudessem ser analisados para fins de certificar quanto ao saldo negativo de condição social da declaração retificadora, o qual, conforme apontado na decisão recorrida, não reflete aquele informado na PERDECOMP. Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera seu pedido inicial, desejando a reforma do acórdão recorrido, mas ignorou o conteúdo da mensagem irradiada pela decisão de piso, ou seja, não trouxe sua escrituração fiscal que permitisse a este colegiado uma análise perfunctória, da qual se pudesse extrair mínimos sinais da existência do crédito pleiteado, que poderia conduzir os autos a uma eventual diligência. Mas nada disso foi possível constatar. A recorrente acostou aos autos em seu recurso, em documento 07, cópias de comprovantes anuais de rendimentos pagos e retenção. Também consta algumas retenções de contribuição social, de fontes pagadoras, algumas ilegíveis ou faltando dados, informes bancários de rendimentos, além de dados do sistema DIF, fontes pagadoras, que eu reproduzo a tela aqui abaixo, Então, sozinho, a fonte pagadora, informações apresentadas em DIF do ano calendário 2007. Nessa relação dos rendimentos, imposto de renda retido na fonte, por cada fonte pagadora. Muito bem. Este demonstrativo é um informativo de fonte externa, o qual, para ter credibilidade, necessita estar acompanhado das comprovações dos dados ali informados, o que caberia à recorrente, por meio de sua escrituração, evidenciar a sua contabilização
bem como a devida tributação dos valores ali informados, e vincular, se aplicável, o imposto de renda retido na fonte com o utilizado na DIPJ, mas nada mostrou. Ainda, não há provas da eventual compensação e ou pagamento de estimativa da contribuição social que compôs o saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2007. No caso aqui, seria contribuição social, porque o do RPJ é o outro processo. Ainda, o saldo negativo apontado na DIPJ retificadora é diferente do apresentado no PERDECONTA, revelando mais uma incerteza do crédito pleiteado. Em fase recursal, entendo que a recorrente trouxe, portanto, documento que não tem o condão de validar um eventual saldo negativo de condição social sobre o lucro líquido, de forma que demais alegações trazidas no recurso deixem comentar em face da inexistência do crédito pleiteado. Apesar das oportunidades, a recorrente não as aproveitou, portanto, não sendo trazida aos autos a documentação mencionada pela DRJ, que pudesse permitir a este colegiado aferir que, efetivamente, o contribuinte apresenta ou sinaliza ter saldo negativo de condição social no ano calendário de 2007, só me resta, então, concordar com o decidido pela DRJ. Então, reproduzo aqui a conclusão da DRJ, onde ela fala da questão da apresentação da documentação, da escrituração, que nada foi apresentado, e então ele bota aqui no final, deve-se observar que o contribuinte foi intimado a retificar declarações, enfim, isso eu já relatoriei lá na decisão de piso. Muito bem. Então, foi dada a oportunidade à recorrente de trazer toda a prova necessária para validar um saldo negativo de contribuição social, que havia sido informado como zero na DIPJ, zero no PERDECONTA, depois foi retificado, já o valor do crédito já não tem uma certa coerência com a identidade de valores com a DIPJ e o PERDECONTA. Então, eu estou aqui acatando o que foi decidido pela DRJ, eu entendo que esses documentos foram acostados no recurso voluntário, eles nem me conseguem, eu não consigo ver um indício de que eu pudesse solicitar, retornar esse processo às origens para fazer uma diligência, porque eu não tenho um resquício de que há uma sinalização desse crédito. Então, nem se trata aqui, como eu coloco aqui, nem se trata aqui de se buscar a verdade material como alegado, uma vez que este princípio não é absoluto. Ou seja, a recorrente nada apresentou que fosse diretamente vinculado ao que consta em determinadas fichas da DIPJ, de forma que nem se poderia aventar a busca pela verdade material, pois tal princípio tem estreita ligação com o que foi impugnado, e, no caso, entendo que a recorrente nada de novo trouxe aos autos que permitisse a este relator o mínimo necessário a um exame de averiguação do alegado saldo negativo de condição social. Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se correto em suas conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Por isso, senhor presidente, como conclusão, eu oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Estamos abertos às discussões. Alguém tem alguma consideração a fazer? Alguma dúvida tirar com o relator? Só um ponto, presidente. Parece aqui que no recurso a parte vem na verdade, com um argumento novo, que, na verdade, esse imposto de renda na fonte foi retido em nome do consórcio, do que ela fazia parte, e que, portanto, repassou para os partícipes aí do consórcio, essa parte do IR-fonte. Mas isso ela não alegou em primeira instância. Eu gostaria de confirmar com o relator. Isso, eu não tenho essa alegação. E se tem a prova da existência do consórcio, contabilidade demonstrando esse repasse, porque realmente eu não achei aqui nos autos. Não, isso não foi trazido nem na primeira instância e nem no recurso. No recurso, na parte final, ele junta um documento aqui, ó. Uma manifestação de inconformidade, que eu acho que ele apresenta uma manifestação de inconformidade que ele apresentou em outro processo,
que fala do IR-fonte. Não sei se é o outro aqui, que é o de final... Final? 2012-11. Não, 2012-11 eu não tenho esse processo aqui. Não, né? Pois é. Ele juntou como um documento essa manifestação de conformidade juntada em outro que traz essa alegação aí de que, na verdade, as retenções foram feitas em nome do consórcio, por isso que não foram confirmadas. Agora, realmente, não vi nenhum documento que demonstrasse ou comprovasse a existência desse consórcio, nem a contabilização desse rateio de custos aí, entendeu? Não existe nenhuma documentação nesse sentido. Mais alguém? Doutor Carlos. É que o patrono ele levantou agora na sustentação, e me parece que isso está no recurso também, eu estava olhando, a questão do débito, né? Lá na DECOMP, né? Ele coloca como um argumento alternativo, se eu não me engano, aqui no recurso voluntário, né? Argumento alternativo, exclusão do débito de estimativa compensada, né? Eu acho que seria necessário enfrentar isso a matéria, se eu entendi corretamente, também lançado originalmente aqui no recurso voluntário, né? Então, Carlos André, o que eu entendi dessa exclusão aí é que o saldo negativo é de 2007, né? Como não foi reconhecido, pelo menos eu assim acatei a decisão recorrida, não foi reconhecido o saldo negativo da Constituição Social, o que ele está se referindo é a compensação do débito, que ele quer compensar um débito lá de 2008. Eu não tenho que me pronunciar com esse débito de 2008. Eu estou dizendo assim, olha, você não tem crédito saldo negativo. Agora, certamente, esse valor de 2008, ele vai ser objeto de processo de cobrança. Eu não sei por que eu devo excluir aqui alguma coisa nesse sentido. Não disse que deveria excluir, mas eu achava que justamente isso que você colocou agora precisaria constar do voto. Ah, sim, você disse fazer uma observação sobre esse aspecto. Manifestasse. Primeiro ver se é questão mesmo de conhecer dessa alegação, visto que ela foi lançada originalmente no recurso, né? Se eu entendi corretamente. E depois manifestar-se sobre ela, né? Porque veja, ela não perde o objeto em razão de não se reconhecer o crédito, né? Pelo contrário, ela seria relevante para o contribuinte justamente por conta do não reconhecimento do crédito. Então, eu acho importante o voto abordar essa questão. Só isso. Até para não gerar embargos depois, né? Sim. Doutor Daniel está com a mão levantada, quer falar mais alguma coisa? Só esqueceu a mãozinha, né? Então, passemos à votação. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Eu voto com o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutor André. Acompanho o relator. Me acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 48, conselheiro Camirano. Serveng, também da mesma empresa. 2010-26, deixa eu procurar aqui. O 2010-26, esse 2010-26, ele é no calendário de 2007 também, só que ele é o imposto de renda, o saldo negativo de imposto de renda. Nós vimos o saldo negativo de condição social, esse é o saldo negativo de imposto de renda, que é a mesma situação, senhor presidente. Deixa eu ver aqui, mesma situação, porque não tinha apurado saldo negativo do imposto de renda na DIPJ.
Aí apresentou uma DIPJ retificadora, no qual apurou um saldo negativo lá de 2.070.000. A DRJ viu que esse saldo negativo de imposto de renda não tinha uma identidade com o montante pedido no PERDECOMP, né? A retificadora informou que havia sofrido retenções na fonte e pago estimativo, não juntou qualquer comprovação, nem tampouco demonstrou como as receitas vinculadas às retenções tinham sido ofertadas à tributação, até porque não juntou aos autos a escrita fiscal pertinente. Então, é a mesma situação do anterior, como dizendo aqui na decisão de piso, que não basta apenas a apresentação da IPJ extemporânea, mas necessariamente o contribuinte teria que constar aos autos sua escrita fiscal, comprovante de rendimento, oferecimento da receita de tributação, tudo a demonstrar que as receitas respectivas tinham sido ofertadas à tributação. Então, é a mesma situação do anterior. Não sei se o patrono vai querer pronunciar novamente. Doutor Leonardo, quer acrescentar alguma coisa? Eu só gostaria de tocar novamente nesse ponto sensível. Sim, esse argumento foi trazido em recurso. Para este tema do imposto de renda, a não aceitação da compensação por não reconhecimento do crédito faz com que 1.804.000 de imposto de renda estimativa mensal passe a ser devido. A contribuinte está sendo exigida a recolher o valor total da estimativa mensal, mais multa, mais juros, sabendo-se que em 2008 ela teve prejuízo. É dizer, ainda que a compensação, ainda que o crédito por inabilidade, ingerência da contribuinte não tenha sido evidenciado, aqui estamos diante da falta de recolhimento de imposto de renda por estimativa mensal, constatado após o encerramento do exercício, em relação ao exercício cujo a fotografia patrimonial é negativa. É só essa reiteração que eu gostaria de fazer, porque, de fato, entendo que isso deva ser enfrentado. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Camerano. Muito bem, senhor presidente. Então, o voto aqui, ele é exatamente igual ao anterior, só trocando os números, evidentemente. Também o comprovante que eu reproduzi aqui, a tela que eles anexaram no recurso, também é a mesma da retenção ali. Então, ele é idêntico, a decisão é idêntica à anterior, senhor presidente. É por negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Ok. Doutor Daniel. Presidente, eu acompanho, só gostaria de fazer uma observação aqui. Na verdade, o procedimento é um pedido de crédito saldo negativo, tá? Não é relativo à estimativa. O que ele defende é que essas estimativas compuseram saldo negativo. Então, só para fazer essa distinção. E o processo PERDECOMP é um processo em que o contribuinte tem que comprovar, desde o início, a certeza e liquidez do crédito. A gente tem aceitado aqui de forma contundente, até em atenção ao princípio da verdade material, uma construção dessa prova na medida em que se tem diálogos com as decisões. Agora, também não se pode repassar ao fisco, à Receita ou ao próprio CAF a responsabilidade de uma falha que foi construída durante o processo. Parece que o patrono entrou já em fase final, porque não foi ele que fez as principais, tentou aí realmente corrigir os procedimentos da empresa, mas mesmo assim ainda faltam comprovações aí da certeza e da liquidez do crédito. Então, só deixar isso claro que é um procedimento bem específico em que o ônus probatório é do contribuinte, né? Então, não se pode repassar aqui, ele teve diversas oportunidades, inclusive intimações prévias, para fazer essa correção. Então, só fazer essa ressalva aqui, eu acompanho o relator. Doutor Carlos André. Eu vou acompanhar o relator. Eu só queria fazer uma observação em relação a essa matéria do débito. Esta turma, ela adota ali o parecer 02 de 2018, né, da COSIT, para todas as suas decisões, quando trata da compensação de uma estimativa com crédito anterior. E
reconhece o direito ao saldo negativo, e aí transpondo para esse caso, seria o saldo negativo de 2008, né? Daquela estimativa que foi compensada com um crédito anterior por meio de DECOMP, independentemente do resultado do processo da DECOMP. Exatamente porque aquele débito será cobrado, está constituído e será cobrado. E por isso ele reconhece aqui o saldo negativo. Certo? Então, apenas para ficar claro que, por coerência, né, aí no meu entendimento, não caberia aqui a nós também, mesmo que fosse o caso de conhecer, enfim, que tivesse precluso, etc., não seria o caso de decidir pelo cancelamento do débito pela linha adotada por essa turma. Quer dizer, tem um efeito em relação à estimativa que está sendo compensada, né? Que é de reconhecer que ela realmente vai ser cobrada, e tem um outro efeito que é reconhecer o saldo negativo subsequente, correspondente, né? Então, só para deixar isso registrado, né? Eu acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanho também, presidente. Doutor Itamar. Bom relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Acompanho, relator. Doutor André. Bom relator, presidente. Também acompanho o relator e reitero tanto a assertiva feita pelo conselheiro Daniel, quanto a colocada pelo conselheiro Carlos André. Essa turma, ela realmente ela não se apega a questões estritamente formais para decidir. Ao contrário, né? O que a gente vê nessa turma é realmente buscar sempre o bom direito, sempre no limite a verdade, né, material que consta dos autos. Então, como o conselheiro Carlos André falou, a gente aceita aqui estimativas compensadas em compensações não homologadas. Nós aceitamos isso aqui, né? Algumas outras turmas, e aí não é problema nosso, esse é o nosso entendimento, não aceitam. Né? A gente aceita aqui, como diz o conselheiro Daniel, que essa prova ela seja construída ao longo do processo. Alguns se limitam àquilo que foi apresentado quando da manifestação de conformidade. Né? Nós elastecemos esse entendimento e vemos que, que o processo de restituição e compensação, diferentemente do processo de exigência de crédito tributário, ele vai se construindo ao longo do tempo. Né? E se viesse alguma documentação, mesmo que após o recurso voluntário, mas antes do julgamento, em prazo razoável, para que você pudesse analisar, com certeza, e esse documento fosse, né, importante para a decisão do processo, com certeza essa turma ela teria aceito essa documentação. Tá? Então, é preciso que fique bem claro isso, né, porque para que não se ache que a gente se atém ao estrito formalismo das normas e da legislação. Ok? Então, por unanimidade de votos, eu acompanho também, negar provimento ao recurso voluntário. Passemos, então, ao item 49, conselheiro Camerano. Só um instante, Pedro. De 14,58. Eu pensei que eu tivesse aberto ele, mas não abri, vou ter que abrir. Sem crise, doutor Camerano, sem crise.
Está demorado hoje. Pois é. Quer ver o e-processo, então? Abri aqui, então. Ficado presente processo de recurso de ofício, por força da exoneração de crédito tributário, promovido pelo acordo da quinta turma da RJ de São Paulo. Então, um breve relatório aqui. Fizeram uma ação fiscal junto à contribuinte, então lavraram imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social, fatos geradores em 31 de dezembro de 2009. Então, tem aqui o auto-infração, o fundamento e enquadramento legal, né? Adições não computadas na apuração do lucro real, exclusões não autorizadas na apuração do lucro real, auto-infração de contribuição social também, que é decorrente lá do imposto de renda, né? Então, tem aqui um total de quase 5 milhões de reais, considerando imposto de renda e condição social. Então, está dentro da alçada do recurso de ofício. Né? Então, segundo o relatório fiscal, o contribuinte teria excluído indevidamente do lucro líquido os 343 mil a título de recebimento de indenização Petrobras, proveniente de um terreno proveniente de uma desapropriação de terreno pela Petrobras. Senhor presidente, como é um recurso de ofício, acho que eu vou passar direto lá para o voto, sabe? Né? Porque lá está tudo... não, porque eu não sei se o patrono vai querer fazer alguma coisa, né? Bom, então tá. Senhor Leonardo? Hein? Senhor Leonardo quer se manifestar, fazer sua ligação, por favor? Pode ser super breve esse processo, somente não. Colacionar que o ponto divergente aqui neste processo reside único exclusivamente na indenização recebida pelo ato expropriatório da propriedade, que entende reitar ao contribuinte não ser passível de tributação pelo imposto de contribuição. Os demais itens que estão envolvidos no processo, uma parte já havia sido submetida a um parcelamento e o restante foi objeto de pagamento. Isso. Somente isso. Então, senhor presidente, vou passando aqui no relatório. Então, tinha essa questão da indenização, né, que teria sido uma exclusão, que a fiscalização considerou indevida. Tem uma provisão para contingências aqui também, dos duvidosos. Muito bem, são essas duas questões, me parece. Na impugnação, o contribuinte disse que isso não era crédito patrimonial, que isso era uma indenização por desapropriação para a utilidade pública, que não incidiria o imposto. Né? A impugnante teria confessado parte dos débitos, aderiu a um parcelamento. Muito bem, vamos passar aqui, então, para o voto da DRJ. A autoridade fiscal, que não vota a DRJ, a autoridade fiscal relata que a contribuinte excluiu indevidamente do lucro líquido o valor de 5.343.000 a título de recebimento de indenização da Petrobras, proveniente de uma desapropriação de terreno pela Petrobras. Observe que a autoridade fiscal rejeitou a exclusão efetuada pela contribuinte, tanto pela análise em tese, quanto pela análise em concreto. Além de apontar a inobservância a regras contábeis e fiscais aplicáveis a ganhos adquiridos, artigo 422 de 2099, destacou que a contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea referente à referida desapropriação. Junto às suas razões de impugnação, a defendente apresenta cópias de documentos relativos a litígio judicial sobre a expropriação ocorrida em 2007, que ensejou o recebimento de valores a título de desapropriação. Apresentou cópia do alvará judicial de levantamento parcial de 80% dos valores depositados pelos expropriantes Petrobras, bem como cópia da transferência de 5.343.046 a crédito da impugnante. Com efeito, a impugnante efetivamente comprova, mediante documentação hábil e idônea, que a exclusão do montante de 5.343.046 R$1,21, objeto de glosa fiscal, tem a natureza de desapropriação de imóvel por utilidade pública.
No tocante à possibilidade, em tese, de tratamento fiscal conferido pelo impugnante, verifica-se que o entendimento da Receita Federal do Brasil acerca do assunto sofreu modificação, de acordo com o amadurecimento no âmbito judicial. O STJ julgou o recurso especial número 1116/460 São Paulo, no âmbito da sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, entendendo que a indenização decorrente de desapropriação não constitui ganho de capital, uma vez que a propriedade é transferida ao poder público por valor justo e determinado pela justiça, a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado. Restou afastada, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre as verbas auferidas a título de indenização decorrente de desapropriação, tanto por utilidade pública como por interesse social. Mas cita aqui parcialmente uma solução da consulta da COSIT, em 2017, citando exatamente esse recurso aí do STJ, né? Concluindo que o imposto de renda não incide sobre a indenização decorrente no caso de desapropriação por interesse social. Então, ele traz outras soluções de consultas aqui, agora também sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, bem no sentido do recurso especial do STJ, onde conclui também que, no sentido que o RPJ não incide sobre a indenização decorrente no caso de desapropriação por interesse social, conclui-se que tal entendimento estende-se à contribuição social sobre o lucro líquido, visto que a esta se aplicam as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para aquele imposto. Vai citando assim, outras soluções. Então, deste modo, cabe considerar, no caso de indenização decorrente de desapropriação, não consubstancia ganho de capital. Por conseguinte, não incide o imposto de renda a condição social sobre as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade pública ou por interesse social. Então, essa questão que é o recurso de ofício, né? Da falta de adição da provisão para contingência, né? Então, tem aqui que teria feito uma provisão, uma relação de para contingências, no valor de 1.612.000 e tal. A impugnante alegou que parte da provisão se referia à efetiva despesa, né? Foram parcelados ou confessados. Muito bem. Tá, aí cita aqui a legislação. Muito embora tenha impugnante contabilizado os débitos PIS e COFINS como provisão para contingência, ela própria sustenta que aqueles não poderiam assumir a feição de provisão. E que eis que representaria a obrigação certa. Muito bem. Então, aqui na conclusão aqui da DRJ, se notar que não consta suas alegações, tem impugnante efetivamente pago quaisquer dos débitos inicialmente compensados, ainda que tenha sido posteriormente quitado. Não há como se considerar os valores devidos ao tempo da entrega das DECOM, como pretende a impugnante, pois não seriam esses valores efetivamente satisfeitos ao erário. Então, diante dessa análise, observo que, de fato, a adição realizada pela impugnante de 530.216 foi insuficiente e não maior do que a devida como sustento autuado, devendo ser complementada pela adição de 1.082.000, correspondente à falta de adição no lucro líquido. Muito bem. Então, conclusão. Em face da análise, com a confirmação da adição relativa à provisão para a contingência e o restabelecimento da exclusão de receita com a desapropriação, então ele fez aqui a nova apuração do imposto de renda, condição social, tendo cancelado lá a tributação do ganho de capital, né? Então, ele fez aqui o que restou. Passando aqui, então, demais atos. Cientificada em 3 de março de 2020 da decisão de piso, a interessada não apresentou recurso voluntário, sendo transferida, em 22 de outubro de 2020, a parcela do imposto de renda da contribuição social, que foi mantida pela decisão recorrida, conforme o despacho a seguir. Então, o que sobrou aqui de imposto de contribuição social foi objeto já de estar sendo acompanhado em processo de cobrança. Então, o que só tem nesses autos aqui é a exoneração do crédito lá do ganho de capital.
Aqui, então, eu vou passar para o voto. Se o patrono quiser fazer alguma observação. Ok. Muito bem. Então, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, dele se conhece. Este tema já foi objeto de inúmeros julgados no âmbito deste colegiado, não nessa turma, mas no CAF em geral, no sentido da não incidência de tributação em decorrência de desapropriação de imóveis. Então, nessa linha, eu trago aqui, excerto do acordo 9101, proferido pela primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 5 de dezembro de 2018, em apreciação de recurso especial por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, tem aqui a ementa aqui, ó, desapropriação, indenização, não incidência, cita aqui exatamente o recurso especial do STJ. Não há na desapropriação rural urbana transferência de propriedade por qualquer negócio jurídico de direito privado. Não sucede aí venda do bem ao poder expropriante. Não se configura a noção de preço como contraprestação pretendida pelo proprietário, né? O quanto oferido pelo titular da propriedade, expropriada é tão só forma de reposição em seu patrimônio do justo valor do bem que perdeu por necessidade ou utilidade pública. Então, senhor presidente, eu escrevi aqui o acordo da Câmara Superior, que é um assunto já superado aqui, né, no âmbito do Conselho. A própria Receita Federal também já tem suas soluções, seus atos. Então, senhor presidente, de forma que agiu bem a decisão de primeira instância em desconsiderar a tributação objeto do item 002 do auto de infração, bem posterior da Constituição Social. Então, tem provimento ao recurso de ofício. Muito bem. Alguma dúvida, senhor? Passemos à votação. Conselheiro Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanha o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Doutor André. Voto com o relator, presidente. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. Certo, doutor? Doutor Leonardo? Gente, muito obrigado mais uma vez, que todos com saúde e até a próxima. Um grande abraço ao senhor também. Até mais. Tchau, tchau. Muito bem. Temos, então, agora o item 50, recorrente TOTUS S.A., conselheiro Carlos André. Pediria o apoio para que chamasse a sala de reunião para o acompanhamento o patrono da contribuinte, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Oi, não sei se foi um equívoco, mas veio de novo um link agora no chat. Eu acho que o apoio encaminhou errado. Tá bom. Tô Ok. saindo. Obrigado, doutor Leonardo. Até logo. Doutor Pedro Monteiro Bonfim Belo, OAB-DF 63362 de Bichara Advogados. É isso, né, doutor? Exato. Muito boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo à turma 1401. Ok? Com isso, passo a palavra ao relator, doutor Carlos André, item 50, recorrente TOTUS S.A. Muito bem. Presidente, primeiro um rápido panorama, né? Quer dizer, aqui a questão é o PDCONF, né? Relativo a imposto de renda retido na fonte sobre pagamento de JCP. Em apertada síntese, na visão da contribuinte, o que aconteceu? Ela ia pagar
JCP, né, para pessoas residentes no Brasil e não residentes, né? Fez uma primeira estimativa desses valores de JCP e apurou e recolheu o imposto de renda retido na fonte, né, que é segmentado entre residentes e não residentes. Posteriormente, refez essa apuração e verificou que teria pago mais fonte sobre os não residentes e menos sobre os residentes. Então, está justamente pedindo a compensação do que teria sido pago a mais para não residentes, para compensar com o que foi pago a menos dos residentes. Esse é o panorama geral. Então, muito bem. Então, trato o processo interno, final 0003, né, em que a contribuinte formalizou o crédito de imposto de renda retido na fonte, juros sobre capital próprio, residentes no exterior, né, código 9453, no valor original de R$ 365.481,18. A origem do crédito seria o DARF de R$ 1.891.000, pago em 23/12/2008. O crédito foi parcialmente utilizado na respectiva DECOM para compensar com débito de imposto de renda retido na fonte, juros sobre capital próprio, código 5706, também relativo a dezembro de 2008, o valor original de R$ 352.264. Conforme disposto decisório, o crédito pleiteado foi indeferido pela autoridade fiscal em razão do DARF acima mencionado ter sido integralmente utilizado para quitar débito de fonte declarado em DCTF. Desta forma, não restaria saldo a ser repetido. A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou manifestação de inconformidade. Na peça, em síntese, alegou que haveria cometido erro de fato no preenchimento da DCTF, né, do débito. De acordo com as suas alegações, a contribuinte teria pago em 2008 um total de R$ 19.499.951 de juros sobre capital próprio. Sobre este valor, teria havido uma apuração prévia do imposto de renda retido na fonte incidente, segregado entre residentes e não residentes, conforme a tabela abaixo, aí reproduzir a tabela aí. Estes seriam os valores efetivamente recolhidos. Entretanto, posteriormente, teria ocorrido uma correção na apuração IR-fonte, conforme a seguinte tabela, também reproduzida aí. Né? Então, vejam, né, que o valor dos residentes era de 708, subiu para 1.060.000, e dos não residentes, que era 1.891.000, foi reduzido para 1.526.000. Muito bem. Assim, o valor que seria efetivamente devido de IR-fonte, não residentes, seria de 1.526.000. Entretanto, a contribuinte teria declarado equivocadamente na DCTF o débito de 1.891.000, que foi o valor recolhido. As diferenças entre os valores apurados inicialmente, após a correção, né, que eles chamam de valor real, podem ser sintetizados na planilha abaixo. Essa planilha é de minha lata. Né? Então, está aí a prévia, o valor real, aquele efetivamente pago, e as diferenças. Né? Uma positiva, outra negativa. Diante do pagamento indevido de IR não residentes, no valor de 365.000, a contribuinte apresentou o PERDECOM para compensar o débito de IR sobre pagamento a residentes no valor original de 352. Para dar suporte às alegações, a contribuinte apresentou DCTF retificadora com a correção do débito de imposto de renda na fonte não residente. Apresentou também os DARF e os demonstrativos do Banco Itaú, que coordenou o pagamento dos juros sobre capital próprio. A manifestação foi julgada improcedente, está aí o acórdão da DRJ de Belém. Em síntese, a autoridade julgadora de piso julgou improcedente a manifestação de inconformidade em razão da ausência de provas hábeis e idôneas da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Eu cito aí um trecho da decisão de piso. Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Em apertada síntese, alegou que o crédito estaria comprovado pelos elementos probatórios juntados na manifestação de conformidade e deveria ser reconhecido com fundamento no princípio da verdade material.
Eu reproduzo, então, trecho da peça recursal. Ao final, pugnou pela reforma da decisão, reconhecimento integral do crédito. É só acompanhamento, né, presidente? Exato. Então, passo ao voto. Conforme relatado, trata o presente de perda e compra, por meio do qual a contribuinte pleiteia crédito de imposto de renda na fonte sobre JCP, código 9453, não residente, no valor original de R$ 365.481, né? O crédito não foi reconhecido pela autoridade da RFB em razão do valor do DARF apontado como origem do indébito ter sido integralmente utilizado pela contribuinte para quitar débito declarado em DCTF. A alegação da contribuinte, em suma, é que cometeu mero erro de fato, o preenchimento da DCTF, para dar suporte, apresentou a DCTF retificadora corrigindo o débito de IR declarado, IR-fonte, né? Esta é a síntese da questão controvertida. Esta turma tem posição sólida no sentido de reconhecer o direito creditório quando a contribuinte logra comprovar que tenha cometido mero erro de fato no preenchimento da DCTF ou do PERDECOM. E aí eu trago aqui alguns precedentes nesse sentido. Contudo, conforme salientado nas decisões acima, incumbe à contribuinte a comprovação do direito creditório pleiteado nos termos do artigo 16 do Decreto 70.235 e do artigo 373.1 do CPC. No caso vertente, seria preciso comprovar o valor efetivamente pago de juros sobre capital próprio e o IR-fonte incidente, segregando os beneficiários residentes e não residentes. Tal comprovação deveria ser feita por meio dos atos do órgão interno de governança responsável pela deliberação do pagamento, bem como por livros e documentos contábeis. Todavia, a contribuinte, embora alertada pela autoridade julgadora de piso, e que a documentação que instrui a manifestação de inconformidade não era hábil a comprovar a liquidez e certeza do crédito, não juntou no recurso voluntário nenhuma prova adicional, limitando-se a alegar que o crédito já havia sido comprovado. Vale ressaltar que não se está aqui a exigir meras formalidades, mas os elementos de fato mínimos para o exame de liquidez e certeza do crédito pleiteado nos termos do artigo 170 do CPM. Assim, considerando que a contribuinte não trouxe elementos probatórios hábeis a comprovar a liquidez e certeza do direito creditório reclamado, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida, senhores? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. De fato, senhor presidente, a despesa de juros, o imposto de renda na fonte a ser pago está vinculado à despesa de juros, é um percentual. Se você altera esse imposto, você tem que mostrar que você errou na base de cálculo, né? Porque a base de cálculo tem que guardar coerência, inclusive, com os percentuais de participação de não residente, residente. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Presidente, com o relator, tipo o caso de que a DRJ, que a gente já julgou aqui, a DRJ dá o caminho e a parte acaba não comprovando, não trazendo as provas necessárias e hábeis para demonstrar o crédito. Acompanhe o relator. Doutora Luciana. Concordo, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe o relator. Doutor André. Com o relator, presidente. Me acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Certo, doutor? Uma ótima tarde. Até a próxima, então, tá? Próximo. Muito bem. Eu pediria o apoio que interrompesse a gravação, por favor. Ok, presidente. Vou dar dois minutinhos para a gente tomar um cafezinho, tá? Já voltamos em seguida, ok?